Agora a Joana mostrará algumas notícias. O pastor Ronaldo teve que voltar já para o campo. Ele tinha já atribuições lá, não pode estar conosco aqui hoje, mas ele com certeza está orando pela igreja. Tivemos também um tempo juntos essa semana e vamos continuar aí juntos na batalha. Joana. Obrigada, pastor. Bom dia, graça e a paz. Estava com muita saudade da igreja, então no domingo passado já estive aqui com vocês um pouco, o Ronaldo também, e quero agradecer a Deus pela vida da igreja, pelas orações, pelas interações, a todos aqueles que já conhecem o trabalho. E também temos pessoas novas, né? Muitas pessoas novas, então nós estaremos fazendo depois um pequeno resumo daquilo que tem sido feito no sertão nordestino. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Joana Dark, é um nome um pouco forte para uma mulher tão pequena. E eu estava pensando, pastor, como o senhor já falou em dinheiro, eu não vou falar em dinheiro. Mas aí eu falei, Deus, não vou falar em dinheiro. E aí eu vou quebrar o protocolo, pastor, porque Deus incomodou o meu coração. Não tem nada a ver com o pastor Reinaldo, nem com a igreja do Ferreira. Mas o Senhor me fez lembrar de uma época que eu fui migrante do sertão nordestino para São Paulo. Irmão, quem aí já migrou de algum lugar e chegou numa cidade, não tinha nada e teve que começar do zero? Levante a mão, tenha coragem. Pois é, pastor. E aí, irmão, você tem aluguel, você tem transporte, não tinha o bilhete único naquela época, porque eu não sou tão jovem, eu já tenho 44 lindos anos. E, queridos, na igreja que eu estava fazendo parte, houve um desafio para que os membros fossem colunas na construção, pastor. E aí, quando a gente ouvia falar nesses valores meio altos, nós que recebíamos um salário, um salário bem pequeno, como vendedora de uma loja, pensei, eu não posso contribuir. Eu não tenho condições, eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso pagar o aluguel. E aí, quando foi feito aquele desafio, o valor era um valor que não comprometia o meu aluguel, mas não me dava condições de fazer 3 refeições todos os dias aqui em São Paulo. E mesmo assim, o Senhor colocou em meu coração que eu fizesse parte. Havia a opção de 6 meses, de 1 ano e de 3 meses. E eu disse, Deus, 3 meses é tão pouco, eu vou tentar 6 meses. E resumindo, porque eu não quero me estender, pastor, eu fiz um compromisso de ser coluna por 6 meses, de ser uma... Eles falavam o nome, não era coluna, mas eu entendo porque a gente, quando vai erguer construção, precisa de coluna. E ali eu fiz aquele compromisso. Irmãos, não havia nenhuma possibilidade humana de haver uma mudança no quadro de trabalho daquela empresa, e muito menos de colocar uma pessoa do sertão nordestino para trabalhar na parte de liderança de uma empresa com 20 lojas em São Paulo. Não havia. E pasmem vocês, a pessoa que estava lá no meu setor, ela não estava formando uma liderança. Porque as pessoas queriam trabalhar em outra área, outros queriam fazer faculdade. Então, aquele trabalho que não é remunerado, sabe, pastor? Aquele de mexer no estoque, de separar etiquetas, de dar entrada em notas fiscais, ninguém queria aprender. E aí, como eu morava sozinha, não tinha familiares, só o meu irmão, mas ele trabalhava muito. Eu sempre que as meninas diziam que não iam ajudar a fazer aquilo porque não ganhariam comissão extra, eu ia lá e ajudava a minha encarregada de confecções fazer. Resumo da ópera. Houve um problema de família na casa da minha encarregada de confecções e em 2 meses ela precisou mudar para o interior de São Paulo e não havia ninguém capacitado a ficar no lugar dela. O que vocês acham que aconteceu? Isso, eu ganhei uma promoção. Eu ganhei uma promoção e uma oportunidade de fazer depois um curso técnico naquela área. E o Senhor proveu, não dobrou meu salário, mas foi um aumento considerável, amados. De modo que eu já podia comer 3 refeições por dia. Você pode dizer glória a Deus? Então, quando a gente ouve de valores, amados, e não é diferente para mim, que estou no sertão, para a construção, eu também estou construindo lá. E a gente começa com orçamento zero, viu, pastor? A gente começa com orçamento zero. E Deus vai provendo. Já tem pouco mais de 1 ano, eu cheguei numa marcenaria, numa serraria, e tinha umas janelas jogadas lá no final. Horrivelmente sujas, no meio da chuva, e eu olhei e falei, nossa, que madeira boa. E eu pensei, Senhor, eu preciso de 2 salas de aula no sertão. Eu não tenho dinheiro para sala de aula, mas eu posso comprar essas 4 janelas.
E eu fui para a feira, eu vendi confecções e eu comprei 4 janelas. E coloquei lá num canto de parede. E Deus abriu também uma oportunidade de eu falar de Jesus para aquele proprietário daquela empresa. E hoje está sendo construído 2 salas de aula no sertão nordestino e aquelas janelas serão colocadas lá. Você pode dizer amém? Muita coisa é uma decisão de fé na nossa vida, amados. A grande questão é que nós estamos tão acostumados, né, estamos vivendo um tempo tão confuso e nós somos cidadãos do céu vivendo na terra. É complicado isso porque a gente tem a demanda, a gente tem que fazer tantas coisas. Mas o reino de Deus ele não está em crise, né? O reino de Deus ele não tem crise. O que nos falta é dinheiro, mas o dinheiro de Deus, para fazer a obra de Deus, no tempo de Deus, virá. E Deus colocará em nossas mãos para que a gente oferte. A questão é que muitas vezes são sempre os mesmos que ofertam. São sempre os mesmos que doam daquele pouco que têm. E muitas vezes os milionários não abrem o bolso para fazer aquilo que tem que ser feito. E eu estava conversando, essa semana eu tive uma batalha de gigantes, sabe, pastor? Aquele dia que você precisa ser recebido por alguém, você sabe que é necessário e a pessoa não quer te receber. Enfim, e aí eu liguei e a pessoa me disse, eu tenho 5 minutos. Resumo, fui para o Itaim Bibi, em 5 minutos eu tinha que passar a demanda que eu precisava. E ali, depois que a pessoa ouviu a demanda e soube da importância e entendeu que o contexto de São Paulo não é o contexto do sertão nordestino, ela conversou comigo por 45 minutos, me fazendo perguntas, e olha que não fui eu falando, irmãos, que eu falo muito. E aí, ela disse que o projeto social que houveram 2.000 inscritos no Brasil e que a ONG Pão é Vida foi contemplado para fazer um projeto de 1 ano com livros rodando o sertão nordestino, ele surgiu de uma conversa de alguns amigos empresários muito ricos do Brasil que estavam tomando um cafezinho. E aí eles disseram assim, olha, vamos dar 5 milhões para algumas organizações não governamentais fazerem projetos no Brasil? Nossa, vamos pedir uns cristãos assim, irmãos. E aí no cafezinho eles decidiram que iam fazer isso. Só que eles não iam dar milhões a cada um. Eles colocaram esse dinheiro na mão de uma empresa que vai gerir, na mão de auditores, na mão de pessoas sérias, e essas pessoas fizeram com que projetos se inscrevessem em alguns editais sociais. Então, a ONG Pão é Vida, que é um milagre desde a sua fundação, ela foi escrita, ela ficou entre os primeiros 100 selecionados, depois entre os 50, depois tiraram mais 3, e nós continuamos entre os 47 que serão custeados para, durante 1 ano, rodar com livros e filmes pelo sertão nordestino, e ainda a reforma do nosso velho ônibus, aquele que vocês, alguns já conhecem. De 10 a 100 mil reais serão destinados de acordo com a prestação de contas e com a execução do projeto. Eles não são cristãos, mas eu, como cristã, tinha uma preocupação. Só um pouquinho. Que tipo de livro eles vão querer que eu utilize? Que tipo de filmes? E eu fui lá para resolver essa parada. E para você ficar diante dessas pessoas não cristãs e você dizer que você é cristão, que você tem valores e que você não vai aceitar qualquer coisa, não é tão simples assim, amados. E foi isso que eu fiz. E sabem o que foi que eu ouvi? Joana, você sabe melhor do que eu qual tipo de literatura pode ser utilizada naquela comunidade. Você sabe melhor do que eu qual tipo de filme vai ser utilizado e benéfico para aquela comunidade. Você pode dizer glória a Deus? E aí eu me vi como pequeno Davi, diante de um gigante, né? Pessoas muito chiques, com prédios cheios de vidro, com seus Sharps. E eu vindo lá do meio do mato, né? Tentando fazer alguma coisa. E assim, amados, o Senhor, Ele me deu uma palavra no livro de Mateus, capítulo 24, verso 10. Se for possível, eu sei que eu deveria já estar exibindo o vídeo, mas eu creio que se eu não mostrar nenhum slide aqui hoje e o Senhor falar aquilo que Ele colocou no meu coração para vocês, para mim está tudo bem. Mateus, capítulo 24, é um texto que nós não gostamos muito de ouvir a respeito, porque ele fala de rumores de guerra, ele fala de perseguição aos cristãos, ele fala de que antes de Jesus voltar, muitas coisas vão acontecer, e muitas vezes nós pensamos, poxa, mas é muita coisa ruim, já está tudo tão difícil, o mundo está confuso, e eu não quero falar sobre esse negócio aí não, viu? Eu quero uma coisa mais leve. E o que a palavra de Deus vai nos falar? Se a gente começar a partir do verso do primeiro, eu iria ler
com bastante facilidade, mas todos conhecem, então eu gostaria de me deter no verso 10. Obrigada, amada. O verso 10, ele diz que no tempo, quando acontecerem os rumores de guerra, as perseguições, os terremotos, também muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. Há outras versões que falam diferente. Alguém tem uma versão da NVI? Que possa ler, por gentileza, o verso 10 somente? Exatamente, Nancy. Trairão e odiarão uns aos outros. Quantas pessoas você conhece que está odiando alguém? Quantas pessoas no seu ambiente, seja de trabalho, seja na faculdade, chega e fala na maior: eu odeio isso, eu odeio fulano, eu odeio aquilo. O pessoal faz parte do nosso linguajar coloquial falar isso. E nós temos que nos policiar com esses vícios de linguagem, porque de fato a boca fala do que o coração está cheio. E quando nós olhamos para esse contexto, nós não ficamos nessa coisa do ódio. Nós vemos que o ódio, ele tem tomado conta do mundo e é por isso que existem as guerras. É por isso que existem as disputas de poder, é por isso que existe tudo que está acontecendo no nosso planeta. Nós ouvimos falar de coisas que antes não ouvíamos, frases que não faziam parte do nosso vocabulário, como convulsão social, rompimento de tecido social, degradação ambiental, corrupção moral, corrupção estrutural. Gente, eu sou bem das antigas, eu não estou acostumada com isso. E isso está todos os dias nos noticiários. E nós vemos tudo isso acontecendo em vários países. Mas a degradação moral também está presente na nossa nação de um modo terrível. E o que nós vamos fazer quanto a isso? Vamos odiar uns aos outros? Não, Jesus falou que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, que nós devemos amar os nossos inimigos. E olha que esse negócio é difícil. Eu que sou ruim, brava, terrível de conviver, eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, amados. Eu gosto de amar quem me ama. Eu gosto de amar quem cuida de mim. Eu gosto de amar quem me faz um elogio. Eu não gosto de amar gente má, que está ali torcendo para que eu vá cair, que está vigiando. Porque hoje tem isso, né? A gente, nós, modernos, né? Aí quem é que usa rede social aqui? Não fala que você comeu um tomate cereja, porque os defensores do tomate cereja vão aparecer para te crucificar. Você não pode. Então, temos que viver em meio a tudo isso como cidadãos do reino, brilhando no meio de uma geração corrompida e má. Jesus espera que façamos a diferença. E como que eu vou conseguir fazer diferença entre o reino do mundo e o reino de Deus? E lá no sertão, eu sei que vocês querem ouvir um pouco sobre isso, tem sido bem interessante, amados. A ONG Pão é Vida chega e entrega um livro cristão. A ONG Espírita chega e entrega um livro espírita. A ONG Pão é Vida chega e canta o louvor. O pessoal da ONG Espírita incentiva o Xangô. A ONG Pão é Vida vai e exibe um filme bíblico. A outra lá exibe um filme que ensina sobre o homossexualismo. Como que eu vou conseguir? Como que as crianças, como que as pessoas vão compreender a diferença? Ah, vocês não sabem como é o sertão. E aí, dias atrás, tem uma criança lá, pastores, que se chama Rosicléia. Ela é indígena, eles não têm aldeia, mas ela é neta de indígenas, e ela é uma criança que já fala com a gente sem colocar a mão no rosto. Quem acompanha a minha rede social já viu Rosicléia. E Rosicléia, ano passado, nós pudemos ajudar na construção da casa de Rosicléia, que era uma casa de taipa. E eu não fiz isso sozinha. Eu incentivei que a mãe fizesse vassouras, juntas vendemos vassouras, e depois alguns dentistas que foram ao sertão adotaram para comprar a madeira e fazer o revestimento da casa da Rosicléia. E assim a Rosicléia hoje mora numa casa rosa de tijolo, tem uma cama rosa com um lençol rosa. E aí Rosicléia, estou vindo para São Paulo, Rosicléia chega lá, eu mania de fazer sorvete, Rosicléia: tia Zana, tem sorvete? Nossa, Rosicléia, hoje não tem sorvete. Tia Joana não teve tempo de fazer sorvete. Tia Joana vai para São Paulo e não tem sorvete. E eu vou comer o quê? Tipo, ela já questiona, ela já fala. Ela não é mais aquela criança fugindo no meio dos garranchos com medo de alguém, como outros eram. E aí eu vejo a Rosicléia sorrindo, feliz,
e a Rosicléia foi com a irmãzinha, justamente no evento dessa outra organização, que faz um trabalho social sério, eu não estou questionando isso. E quando voltou, as duas chegaram para mim e falaram assim: tia Joana, não é música de Deus não, viu? Lá era um barulhão, batia nos tambor, e tem mais, caía tudo no chão, eles ficavam rodando no chão, e tinha bêbado, gente bêbada. Irmãos, eu estou fazendo discípulos para Jesus, amém? Não é uma caneta, não adianta uma caneta na mão numa comunidade que é analfabeta. Até adianta para ensinar, né? Então, eu gostaria de dizer a você que está, né, no meio dessa grande megalópole, que o desafio é muito grande, seja para construir um templo, construir salas de aula, ou mesmo permanecer na missão. Porque, pasmem, irmãos, as igrejas brasileiras, elas têm o poder de fazer com que a tarefa do evangelho seja cumprida rapidamente. Acontece que nós estamos ocupados demais, não são todos, outras igrejas têm simplesmente deixado de enviar o sustento para missionários. E aí eu converso com alguns: eu não tenho, Joana, eu não recebo, eu estou fazendo EVA, eu estou vendendo churros, eu também estou vendendo roupa, irmãos. Já tem 3 anos que eu vendo roupa na feira, é muito engraçado. Porque a minha irmã diz assim: estudou tanto, não queria que tivesse sujeira debaixo da unha, foi para a faculdade para quê? Para vender roupa no meio do sol. E sabe o que é mais incrível, amados? Ali tem sido um ponto de pregação, um lugar onde as pessoas dizem: vamos no bazar da crente, vamos na banca da crente. E lá eles sabem que eu sou cristão, e muitas vezes muitos não têm dinheiro para comprar nada. Mas eles vão lá para ouvir uma palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria de pedir para o irmão Edson, ele vai estar colocando um vídeo, um pequeno vídeo, eu gostaria de explicar. Ele é sem contexto, amados, assim, porque ele não é completo. Há alguns meses, nós estávamos com somente uma sala de reforço escolar, e foi um grupo do Rio de Janeiro, com os irmãos lá que trabalham com cinema, e eles foram fazer umas imagens aleatórias. E quando eles fizeram as imagens que voltaram para o Rio, eles decidiram que vão produzir um curta sobre o trabalho no sertão, sem custo algum para a gente. É algo de um irmão lá que ele que quer fazer. Então, tem um fragmento, e eu gostaria de exibir, para que aqueles que não conhecem, que nunca ouviram falar da região entre Manari e Inajá, possam ver o que está sendo feito lá pelo trabalho da ONG Pão é Vida, que conta, sim, com o apoio de, hoje, 4 igrejas somente, mas são pequenos, não são valentes, que não têm nos deixado sem o sustento, têm orado e cuidado das nossas vidas. Amém? Vai relatar um pouquinho, né, do trabalho, vai falar um pouco do início, que a maior parte dos irmãos já conhecem, então vamos ver se sai ali o áudio. Essa é a vasta região do sertão do Moxotó, onde você imagina que não moram pessoas. A chuva, pingos de chuva que tivemos aí no ano passado, né, 2019 foi um ano bem difícil. Esse é o Mário, é um dos educadores. Ele está falando de ter visitado e ter tido um contato com as crianças. O Mário é do Rio de Janeiro, ele trabalha nessa área com a administração municipal e foi como voluntário ao sertão do Moxotó. E ele conta, né, da experiência de ver as crianças guardando os materiais. Ele fala da experiência de ver as crianças ali participando. A Viviane é uma das alunas do reforço escolar. A Roberta também. A Roberta tinha anemia profunda, hoje é uma criança mais saudável. O que é interessante para nós que trabalhamos lá é que percebemos que eles têm poucos recursos, né? Muitas escolas em São Paulo, mesmo públicas, têm muitos recursos e muitas vezes falta uma vontade de estudar. E as crianças lá, eles não faltam, nós temos uma frequência de 95% lá. Essa é a Tereza e essa é parte da turma, da primeira turma de reforço escolar lá do sertão do Moxotó, na calçada da igreja, né, que foi construída.
Eles têm aulas 3 vezes por semana, com material e também uniforme. Eu tenho uniforme de 2 turmas, eu não tenho da última, mas Deus proverá. Pode adiantar essa parte, doutor Jonatas, porque se ele não tem áudio, é mais para ter uma visão do consultório, pode passar um pouco mais. Ele conta, né, ele desafia dentistas nesse projeto a irem ao sertão participar, e ele fez um elogio, dizendo que imaginou chegar na ONG e não ter nada, e viu que havia ali materiais em abundância para que os dentistas pudessem trabalhar. Então, eu vou pedir que o pessoal coloque os slides, porque era só esse pedacinho mesmo. Quem quiser ver o documentário vai ficar para o ano que vem, o documentário de 30 minutos, e tem um slide que o Edson vai colocar para a gente ali. E não está disponível no YouTube porque não está pronto, amados. Acho que é Onde o Amor Floresce o nome. Aqui, eu tenho, pode passar para o próximo slide, eu tenho um pouco sobre o trabalho, né, da xilogravura e a região ali onde nós temos geograficamente nossas instalações. Pode passar. A região que está em vermelho. O próximo slide nós vamos ter um pouco mais do visual de lá. Pode passar, irmão. Nós temos 3 lares que recebem estudos bíblicos aos sábados. Esse é o da casa da irmã Luísa, que já é batizada, e o esposo dela também já está indo à igreja todos os domingos. Algo raro, os homens irem na igreja no sertão. Aí temos o trabalho social, que muitos já conhecem. Nosso desafio já foi lançado. Precisamos de 400 cestas básicas para dia 14 de dezembro. Então, vocês vão orando aí, que eu vou orando lá. Próximo. Aí nós temos o aniversário da igreja, que é esse ano, e os batismos que foram realizados no ano passado. Esse ano nós ainda não realizamos batismos. Nós temos 3 vidas preciosas, mas os maridos não querem casar na igreja, então a gente está esperando a mão do Senhor agir. Próximo. O aniversário da construção do templo, esses irmãos já são líderes, são os líderes que nós temos lá. O Messias, o Raimundo, a Rosa, Valdinha e Alcides. A Rosa é pedagoga. Próximo. As crianças do Raio de Luz, essa é a nossa classe piloto, um aperto, olha ali, geladeira, geladeira não tínhamos, foi agora uma bênção que conseguimos, o pessoal do Rio doou uma geladeira, então a gente está construindo para que tenham as salas separadas. As outras 2 salas funcionam no sítio de alguém, a gente se desloca, leva merenda, leva o material e as crianças ficam lá para não necessitar do deslocamento. Pode passar o consultório odontológico, agora em novembro tem 3 mutirões, e a novidade que os irmãos não conheciam foi a parte do consultório médico e ambulatório. A Carol e o Rafa são pediatras, eles visitaram o sertão no ano passado, e eu comentei que eles estavam indo, só que eles pediram ao Senhor, né, um trabalho em Recife para que pudessem morar lá no sertão do Moxotó. E não apareceu, porque não temos hospitais de referência, mas eles conseguiram em Recife. Os 2 foram chamados para um hospital particular e montamos ali, então, um espaço com remédios de primeira necessidade. E uma vez por mês eles vão gratuitamente, pagam suas despesas, a ONG não tem custeio com nada disso, e eles vão ali atender cerca de 40 crianças no projeto de reforço escolar, colocando o carro dele naquele lugar horrível que toda vez que volta para a capital tem que ir para manutenção. Próximo. Esse daí é só... Para quem não conhece ainda, um pouco das casas que foram construídas. Essa é a avó da Rosicléia. Pode ir passando, tem mais algumas fotos de lares. A casa da Rosicléia, essa fofura aí, gente. Rosicléia, essa é a família da Rosicléia. A Janete está no reforço escolar. E pode passar, essa foi uma substituição também de uma casa feita em 2015. E aqui é mais um visual do antes e depois que todo mundo acaba pedindo, né? Joana, como que está tudo? Não furamos poços ano passado, amados. 35, 40 mil reais, pelo menos em minhas mãos, não chegou para furar outros poços. Então, o grande desafio é manter o que existe. Então, hoje, existe um projeto, existe um orçamento para a energia solar, para que pelo menos 2 poços possam funcionar com energia solar. E isso também não é barato. E eu não tenho esse dinheiro, então, tenho orado, mas a gente tem conseguido manter lá os pomares com a irrigação e conseguimos um relógio verde que nos dá um desconto na irrigação à noite de 70%. Próximo. Isso aí, ó, nova cara do motorhome. Agora ele vai ser branquinho com xilogravura, aquela primeira imagem do slide. Então ele vai ter escrito sonhos sobre rodas e dentro dele tiramos parte dos móveis e agora a arquiteta está fazendo prateleiras, serão móveis e fixas, para podermos rodar com ele pelo sertão nas estradas onde isso é possível. E, por último, essa questão do reflorestamento, eu não tenho custeio algum para fazer isso, mas eu percebo que se o nordestino ele não reflorestar a sua terra,
ele já perdeu 70% da cobertura vegetal na região que nós estamos e certamente se tornará um deserto. Eu saí dias atrás, pastor, para ir visitar uma comunidade, Ronaldo disse que ia me buscar, né? E eu, bem tranquila, achando que ele ia me buscar, fui de chinelo. Irmãos, eu não consegui. Eu cheguei até a metade do caminho, pulava embaixo de uma árvore, andava um pouquinho, pulava embaixo de outra árvore, e não tem muitas árvores. Queimou o meu pé, que ficou bolhas. Ficou 20 dias com bolhas, porque a areia é muito quente. Então, assim, já é uma região em processo de desertificação. E um pouco dos dados, eu trouxe algo quantitativo, que foram 8 igrejas plantadas no Sertão e Agreste, inclusive a Igreja Batista em Santa Cruz do Capibaribe está com seu pastor, está com o trabalho expandindo, e não temos mais um compromisso, tampouco uma oferta de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje a gente já está morando há 3 anos no Moxotó. 3 igrejas revitalizadas, fizemos 54 mutirões de cidadania, com exibição de filmes, cortes de cabelo, enfim. 180 edições do cinema na comunidade, nas comunidades, mesmo onde não vai o ônibus, a gente pode exibir nas salas, né, com o data show. 8 edições do Natal com mesa farta, que já chegamos a servir 700 refeições cada ano, no final do ano, e juntamente com isso, 400 cestas básicas. Dos 7 poços perfurados, um deles foi uma parceria que a ONG pôde fazer uma parte, e o morador local, ele juntou um dinheiro, ele trabalhou para poder equipar o seu poço. E esse ano a gente fechou 707 mudas de árvores frutíferas doadas, dentre elas a famosa moringa, quem já ouviu falar? Joana fala de moringa o tempo todo, vocês já começaram a comer a moringa? E aí, amados, a moringa é uma das árvores que combate a desnutrição. Eu andei em São Paulo, tem lojas aí que é R$ 299, 200 cápsulas de moringa. Então, se você tem um vaso, se você tem um espaço no seu apartamento, né, eu ano passado doei sementes, esse ano eu doei sementes. Hoje eu não tenho mais sementes, mas eu geralmente deixo com a Luciana da ONG, com o Rodrigo. E é isso. Então, eu quero, né, agradecer ao Senhor, eu quero finalizar esse tempo dizendo para vocês que eu não tenho nada para vender. Né? Eu trouxe algumas camisetas, foram poucas, eu não tenho nada para dizer assim, os irmãos podem levar, comprar, mas ainda tem alguns cordéis do Suíteberto, que foi ateu por 49 anos e ao ser evangelizado pelo pastor Ronaldo, ele se converteu. Quem esteve aqui ano passado já conhece. Se você quiser passar ali no balcão, pegar uma lembrancinha, pegar um folder do projeto, pegar um marcador de livros, que tem alguns, e deixar, se quiser ofertar, ou deixar R$5 por 2 cordéis, você fica muito à vontade, irmãos, porque eu tenho dito algo ao Senhor. Eu estou numa fase que eu me lembrei, nos últimos anos, de uma caixa cheia de promessas de pessoas que iriam nos ajudar. Ficaram lá muitos anos. E acho que de 100, 2 ou 3 realmente apoiaram. E são com essas pessoas que eu tenho contado. Então, eu larguei mão, eu botei fora, botei lá na compostagem, rasguei aquele monte de promessa, e tenho dito que se alguém achar que é digno de nos enviar uma oferta, louvamos a Deus e precisamos, irmãos. Nós começamos todos os meses com orçamento 0. Mas eu não gostaria que isso fosse um constrangimento para ninguém, porque eu entendo que o nosso Deus, ele é poderoso, rico, e ele vai fazendo o trabalho dele, e vai provendo, e já sabe com quem pode contar. Então, eu quero agradecer, porque todos os anos eu sou recebida amavelmente nessa igreja, pelos pastores, pelos líderes, pelas pessoas, e eles conhecem o meu trabalho, mas ainda é duro chegar em alguns lugares e a pessoa olhar e falar, está de férias? Está passando férias? Há 9 anos eu não tiro férias. Há 9 anos eu não acho que eu preciso de férias. Eu preciso talvez de uma semana de descanso e que eu farei isso em janeiro de 2020, se assim o Senhor me permitir. Mas não tem nenhum dia que o meu cotidiano não seja de segunda a segunda, porque na segunda eu vou para a feira trabalhar, no domingo eu tenho culto pela manhã, eu tenho visitas à tarde. Então, eu preciso de descanso, sim. E eu descanso no sábado de manhã um pouquinho, né? Durante a semana é o único dia que eu tenho. Mas eu vejo o Senhor renovando as minhas forças. Eu vejo o Senhor cuidando de mim. Eu vejo o Senhor me fazendo viver com dignidade no meio do nada, sem enganar ninguém, sem extorquir ninguém, sem mentir para ninguém. Então, isso é a prova de que 15 anos atrás, quando o Senhor me deu a oportunidade de conhecer essa igreja, com um ônibus velho, um casal morando dentro, muitos questionamentos, alguns diziam, por quê? Por quê? Como vai ser? E hoje o Senhor me deu a oportunidade de estar no meio do deserto e ver o deserto florescer. E muitos nessa igreja têm a oportunidade de ir lá, porque não custa você pegar um voo até Maceió, 3 horas de carro ao sertão do Moxotó por uma estrada maravilhosa.
ou ir até Recife e pegar 8 horas de ônibus, também é possível, todos os dias tem ônibus, e nós temos recebido equipes em janeiro e julho. E todos são bem-vindos, e todos são bem recebidos. E eu creio, amados, que quem pisa no sertão do Moxotó, ele tem uma experiência que ele nunca vai esquecer. Porque a minha experiência tem sido assim, para que consumir tanto? Para que eu preciso de 2 hidratantes no meu armário? Para que eu preciso de 2 perfumes se eu convivo com gente que não tem? Para que eu preciso de 20 pares de sapatos? Nada contra os seus sapatos, amados. Nada contra. Eu não estou dizendo isso, eu não vi o sapato de ninguém. Mas eu estou falando porque a gente está num mundo que nos leva a consumir, consumir, consumir e consumir para afogar as tristezas. Eu evangelizava essa semana pessoas e eu tive 2 experiências muito marcantes. Uma delas foi no mercado, onde eu fui pegar um produto e as meninas estavam conversando, uma dizendo para a outra que ela veio para esse mundo em vão, que ela não tem propósito e que não sabe o que ela está fazendo aqui. E sorriam e brincavam. E eu disse, não, moça, todo mundo tem um propósito, Deus tem um plano para cada um de nós. Uma moça linda dessa, certamente Deus tem um plano. E a moça que estava sendo rotulada olhou para mim e sorriu. E aí a outra, deu uma rabisaca, como a gente chama no sertão, e andou e falou, começou a cantar uma música. Você não veio ao mundo para dizer o que é certo para os outros. Eu nem sei quem é que canta essa tal música, irmãos. E começou a cantar, que ninguém veio ao mundo para dizer para os outros o que é certo. Entende? E a outra situação, quando eu deixava várias literaturas em 10 pontos de leitura de São Paulo, eu deixei literatura de cordel, foi uma outra, não foi um choque, mas foi uma atitude positiva. A moça disse, eu estou há 30 anos em São Paulo, eu não voltei para ver meus pais. Eu estou comprando coisas, eu tenho um monte de coisas, eu nem tenho para quem doar essas coisas, e eu não comprei minha casa, porque toda vez que eu saio, eu fico comprando coisas, e eu faço isso porque eu sei que tem algo no meu coração, tem um vazio no meu coração. E aí eu pude falar de Jesus para ela e dizer, volte, visite os seus pais, você não sabe quanto tempo vai ter os seus pais. Mas eu entendi, amados, que dentro das nossas igrejas também há muitos de nós assim. Briga com a namorada, com o esposo, com o marido, se chateia e vai para o shopping. Nada contra o seu shopping, não tem nenhum problema, não. Eu gosto de comprar coisas também, de vez em quando, a gente precisa. Mas o que é que nós estamos fazendo com a nossa existência? Se o mundo está confuso, se as guerras estão aí, se os rumores de guerra, se as migrações têm trazido pessoas para o nosso Brasil, de outras nações, às vezes a gente olha só com a questão da xenofobia, né? Ah, é um estrangeiro. Quem de nós não é descendente de um migrante da Itália, da Alemanha, do sertão? Eu não sei, queridos. Mas a gente precisa ter o cuidado de lembrar de onde é que a gente saiu. Quem era você antes de ter os recursos que você tem hoje? Quem era você antes de ter o cargo que você tem hoje? Quem era você antes de ter, talvez, a condição, né, a posição social que você tem hoje? Porque eu não era ninguém. Eu era só uma adolescente perdida que a missionária olhava assim, meu Deus do céu, nem cantar não sabe, nem assim, ia ficar horrorizada. A missionária tentou com tanto amor me ensinar música, irmãos. Não, irmãos, tadinha, eu não ia ficar violentando os ouvidos das pessoas. Eu falei, Deus, eu vou cantar para o Senhor no banheiro, porque não tem jeito. E aí, dias atrás, essa mesma missionária batista, Helenice, me achou no Face, conversou comigo, chorava como criança. Eu nunca imaginei que você se tornaria uma missionária. Joana, eu nunca pensei. Meu Deus, tanta gente que se converteu, que abandonou a causa. E você, aquela menina, eu era só uma criança. Então, por isso, evangelizem as crianças, amem as crianças, se doem pelas crianças. É só isso, irmãos. Eu não tenho uma palavra bonita, um sermão rebuscado, e nem vim aqui agradar nenhum de vocês e nem a mim. Mas o desejo do meu coração é que o Senhor Jesus, Ele seja tão pleno nas nossas vidas, que a gente possa se encontrar, amar, conversar, conviver, mas não esqueçamos que a nossa missão está lá em Marcos, está lá em Mateus 28, está em Marcos 16:15, é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Você pode pregar no seu trabalho, na sua faculdade, o ID não é estático. Eu estou em São Paulo e tenho falado de Jesus para muitas pessoas. E isso é o que me move, isso é o que me faz viver. E finalizando, eu gostaria de orar com a igreja e dizer que o Ronaldo falou assim, Joana, já que você vai ficar em São Paulo, vai dar uma volta, vai passear um pouquinho, vai ali no Bom Retiro, tu trabalhava com vai que acha alguma coisa para levar para o sertão. Irmãos, eu deixei ele lá, o meu coração estava tão triste, sabe? Eu não queria deixar ele ir, eu queria ir junto.
O sertão me chama, a missão me chama. Eu gosto das coisas em São Paulo, mas eu não amo de paixão São Paulo. O Ronaldo aqui gosta muito, né? Então, eu quero agradecer a Deus, porque São Paulo, ele foi um lugar onde o Senhor me fez prosperar, onde o Senhor me fez conhecer mais do amor dEle, e é um lugar que sempre sou acolhida com muito amor em cada lar. Então, que Deus abençoe. Ano que vem eu não tenho casa ainda para ficar. Tenho 2 propostas, e a gente vai, né, colocar. Tenho assim, a pessoa me convidou, mas aí eu falei, gente, eu vou colocar diante do Senhor, e ao longo do tempo, se mais alguém quiser se dispor, a gente vai fazer uma brincadeira, vai fazer um sorteio. 3 papelzinhos no copo, quem leva a Joana para casa? Porque eu já estou me sentindo importante, irmãos. As pessoas querem me levar para casa. Amém? Vamos ficar de pé. Eu não sei se o pastor vai orar ou chamar um cântico, mas eu gostaria de agradecer, eu gostaria de orar com vocês também, porque eu sempre no sertão tenho orado pelo pastor. Amém? A gente tem orado por ele, pela família dele. Sempre tem muitos pastores para orar. Mas, irmãos, ser esposa de pastor não é um negócio difícil também, viu? Nancy, vem aqui, você também. Eu fui esposa de pastor por 8 anos lá, fazendo a missão e me dividindo com a igreja. Ô, irmãos, não é fácil, não. Porque, assim, nós temos nossos defeitos e também vocês têm seus defeitos. Mas sabe o que é mais incrível? A gente aprender a valorizar, sabe? Aquilo que é positivo, a gente conviver com aquilo que a gente, né, que a outra pessoa tem de falha, e a gente entender que tudo é uma construção. A gente está se preparando para ir para o céu. Sabe, quando chegava aqueles dias de decoração, de evento, tudo para fazer, aparecia só 2 para fazer coisa difícil. Meu Deus, lá ia eu lavar cadeira, fazer isso. Já tinha vindo do Mochotó cansada. Mas, sabe, irmãos, eu sempre fiz de todo o coração. Eu saí daquela igreja, deixando ali um pastor, e com meu coração muito pleno, sabendo, Deus, eu não vou ter o salário que eu tenho aqui, a oferta, mas eu sei que eu fiz de todo o coração para Ti, eu vou para o sertão crendo que Tu vai me sustentar. Então, mais que o pastor Reinaldo e Nancy precisa, nem é dinheiro, não. A gente precisa, mas é da oração de vocês, é do amor de vocês, amém? Estenda a sua mão para cá, eu gostaria de orar, pastor. Amado Deus, eu quero Te apresentar, Deus amado, a vida do casal, pastor Reinaldo, Nancy, a sua família. Eu tenho aprendido, Deus, que no cotidiano, no dia a dia, nós erramos, falhamos uns com os outros, mas a Tua palavra fala, Deus, que o amor, ele é o vínculo da perfeição. E em nenhum momento, Pai, na minha vida em que eu estive aqui, eu fui maltratada, houve algo que desabonasse a vida de nenhum dos irmãos ou dos meus líderes. Pelo contrário, eu fui acolhida, eu fui amada. E eu Te apresento, Pai, a saúde do pastor Reinaldo, a batalha que ele tem tido. Eu peço ao Senhor, Deus, que faça na vida dele, Pai, aquilo que o Senhor fez na vida do meu pai, acrescentando dias de vida, animando, cuidando, colocando ali resultados que os médicos ficaram perplexos, de modo que um tumor de 8 centímetros que estava ali, depois de 3 meses, o médico disse que não havia sequer um líquido para retirar e fazer uma punção. E eu sei, Deus, que são contextos diferentes. Eu nunca pedi a cura do meu pai. Eu pedi que a Tua vontade fosse feita. E eu oro para que a Tua vontade seja feita na vida do pastor Reinaldo, na vida da Nancy, na vida da igreja, para que eles, como igreja do Senhor, possam crescer, se multiplicar, possam se amar, e que naquilo que somos e que estamos vivendo, Pai, possamos engrandecer ao Teu nome. A Senhora, agradecida por todo o amor que eu recebo nesta casa de oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado, Joana. Antes de a igreja se assentar, eu gostaria de perguntar mais ou menos quanto custa uma cesta básica lá. Qual seria o valor? R$ 49,90. Ok. Então, vamos tentar fazer um movimento aí para o final do ano. Os irmãos interessados em cooperar também com uma cesta básica, fale com o Edmar. Tá bom, Edmar? Ali o Edmar palmeirense, camisa verde. Pode falar com ele, ou hoje ou nos próximos cultos, procure fazendo também essa doação. Eu falei que não dá para mandar uma cesta básica para lá, e a Joana também não ia conseguir carregar, né? Então vamos fazer assim, por praticidade. Fica aqui, vamos orar também pelo pastor Ronaldo. Pai de amor, muito obrigado pela vida da Joana, tudo que o Senhor tem feito através dela e do pastor Ronaldo. O Senhor possa continuar usando grandemente no florescer daquele sertão. E que esse florescer tenha muitos frutos, Pai. E que alcance muitas vidas, como o Senhor promete na Tua palavra. Que um pequeno grão de mostarda possa ser visualizado numa fé que move montanhas. E que as pessoas vejam isso e se rendam ao Teu poder e se consagrem ao Senhor. E que isso vá se multiplicando de 1 para 1000.
e grandes coisas o Senhor faça ali naquele lugar, usando essas vidas que estão cada vez mais dispostas em Te honrar e em Te servir. Muito obrigado, Pai, por tudo que temos, não só de relatório, mas da demonstração do Teu poder ali naquele lugar. O relatório faz parte, mas nós Te glorificamos pelo Teu poder ali revelado a todos e aqui também. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Vamos cantar essa canção e assim estamos encerrados.